Verdades reveladas. Deuteronômio 29, 29. Se você deseja abrir sua Bíblia, se você é dado às anotações, Deuteronômio 29, 29, eu quero partir daí. Nós vamos ler dois textos, depois vamos ler Hebreus, mas eu quero começar por esse texto. É um versículo bastante conhecido, né? Eu vou até ler para vocês em duas versões, na NVI e depois na NVT, né? Porque eu gostei muito da explicação da NVT, que é a nova versão transformadora. Mas diz assim na NVI, vamos ler a NVI primeiro. Verso 29, Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao homem, ao nosso Deus. Perdão, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, os homens, os seus filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Na NVT diz assim: o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós, os filhos, somos responsáveis para sempre por tudo aquilo que Ele nos revelou, para que nós obedeçamos a todos os termos da sua lei. Eu quero ler com você Hebreus agora capítulo 5, verso 11. A gente vai dar um pano de fundo a respeito daquilo que é revelado. Ninguém sabe quem escreveu Hebreus, queridos. O autor aos Hebreus é um autor desconhecido. Algumas pessoas acreditam que é Paulo. Há quem diz que foi uma mulher que escreveu, porque ela termina, Hebreus, né, termina o texto dizendo assim, que ela já havia falado de muitas formas e maneiras, mas ela ainda desejava falar muito mais sobre muitas pessoas. Então há quem acredita que foi uma mulher que escreveu, né? E ela inicia o tempo todo dizendo assim: olha, eu ainda queria falar de fulano, de ciclano, de beltrano, mas não há tempo para tudo. Brincadeiras à parte, eu quero ler com você porque Deus escreveu algumas coisas a respeito das coisas reveladas, queridos, que nós precisamos compreender. O que Deus espera de mim, de você como igreja, quando nós temos uma revelação? Existem coisas que você não deve se preocupar tanto, porque elas ainda não te transformaram a vida, mas tudo que você recebeu de Deus, se não transformou a sua vida, é algo que você deveria se preocupar com isso. E Hebreus capítulo 5, então, verso 11 diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito. Está vendo? Por isso que acredito que é uma mulher. Mas são coisas difíceis demais de se explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Vocês ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Falando sério agora, né? Vamos falar da palavra de Deus. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos separar as crianças dos adultos. A palavra de Deus, queridos, ela na verdade, ela é mais do que o suficiente para todas as áreas da nossa vida. Não existe nada na sua vida que eu e você possamos enfrentar enquanto humanos, que Deus não tem uma resposta para aquilo que estamos enfrentando. E Paulo está falando, né? Paulo não, na verdade não sabemos, né? Mas o autor aos Hebreus está dizendo que existem momentos que a palavra de Deus, ela não é suficiente para algumas pessoas, porque as pessoas desejaram viver sempre no leite. Embora elas tenham uma estrutura que poderiam ter amadurecido naquilo que Deus espera, elas ainda são tratadas como crianças. Porque me parece que dentro do corpo de Cristo existem algumas pessoas que não se apropriam das verdades reveladas, queridos. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas ocultas, elas pertencem a Deus, mas as reveladas são para os homens. Quando Deus revela alguma coisa à igreja dele na terra, a cada um de nós como cristãos, nós precisamos perceber o que Deus está fazendo. Deus, na verdade, Ele está trabalhando, queridos, em algo na sua vida que talvez não esteja trabalhando na minha vida. Existem coisas que Deus vai revelar a você em dados momentos da sua caminhada, dos propósitos eternos que Ele tem para você, que ninguém que convive
ou vive ao seu lado saberá daquilo que Deus está falando. Existem coisas, queridos, que até mesmo para mim compartilhar com a minha esposa, primeiro eu vou à presença de Deus para entender o que Ele está dizendo. Porque existem coisas que Deus está falando para mim e para você de maneira tão objetiva, revelando de maneira tão profunda, queridos, que tudo que Deus espera é que eu e você possamos responder à sua voz. Mas muitos de nós, queridos, quando estamos na igreja, nós às vezes responsabilizamos as autoridades, os líderes, os pastores, pelas revelações que Deus está dando. Deixa eu dizer algo para você hoje. Quando Deus revela algo a nós, queridos, Deus não está se importando somente comigo, ou com as autoridades da igreja, ou com os líderes desta casa, ou de qualquer outra denominação que seja. Quando Deus está trazendo uma revelação sobre a terra, Deus está se importando com todos aqueles que dizem e professam o seu nome lá fora. Existem coisas das quais você e eu precisamos nos posicionar na vontade revelada de Deus, porque nós vivemos aquém daquilo que Deus espera, porque nós não entendemos as revelações, ou quando entendemos, nós não as recebemos como deveria. Então, maturidade, queridos, e governo na igreja e na terra tem muito a ver com as revelações que nós recebemos de Deus. Diferente da vida que nós temos no corpo físico, a vida espiritual, ela pode amadurecer um ser humano em questão de meses. Às vezes você conversa com pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja e ela ainda está tomando leitinho. Parece que ela nunca teve um encontro de fato, de verdade, com aquilo que Deus espera para a vida dela. Ao mesmo tempo você conversa com algumas pessoas que estão há 5, 6 meses na igreja e quão maduras essas pessoas são. Eles se tornam grandes gigantes, queridos, em Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que profetizam a sua vontade, a sua palavra, que determinam sobre o caos na terra, porque eles entendem que a revelação que eles estão recebendo de Deus é uma revelação que transforma, é uma revelação que salva, que liberta, que cura. Então, quando nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo na igreja, nós precisamos compreender, através do nosso espírito e o Espírito de Deus conectado em nós, queridos, que aquilo que Deus faz é muito maior do que aquilo que o homem pode fazer. Então toda a maturidade, toda a autoridade espiritual que está sobre a sua vida não tem a ver com os seus anos de vida na terra. Pastor, eu tenho 15 anos, não importa quantos anos você tem. Pastor, eu tenho 12 anos, não importa quantos anos você tem. A Bíblia diz que Jesus, ainda uma criança, ensinava no templo. Homens e mulheres foram levantados por Deus, ainda crianças e adolescentes. Reis governaram Israel ainda adolescentes, queridos. Reis foram levantados em Israel com 8 anos, com 14 anos, com 16 anos. Homens que foram poderosamente usados por Deus em um propósito muito maior do que aquilo que eles compreendiam e entendiam, porque eles ainda eram absolutas crianças. Mas Deus usou a vida dessas pessoas para cumprir a vontade e o papel de Deus na terra, porque Deus sempre vai se mover através daqueles que creram. Então, quando Deus traz uma revelação, qual deve ser a sua estrutura e a sua posição, qual deve ser a sua intimidade e a sua relação com Ele diante das revelações que Ele tem trazido? Eu não sei quanto tempo você tem com Deus, há quanto tempo você caminha na estrada cristã. Eu não sei o que você já recebeu de Deus ao longo desses anos. Eu só me preocupo com aquilo que você tem feito, das revelações que você tem recebido. Deus não tem filhos prediletos, queridos. Deus tem filhos e ponto. E Deus, Ele se revela a todos nós. De uma maneira ou de outra, queridos, o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Compete-nos, de fato, nos dobrar a sua palavra e a sua vontade, ou não nos dobrar. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo são diferentes na terra. São homens e mulheres que fazem de fato da terra aquilo que Deus espera que ela seja. Existem coisas, queridos, que é muito difícil nós compreendermos. Mas quando você fala sobre governo, quando você fala sobre autoridade, é algo muito diferente. As pessoas às vezes entendem, queridos, que todos os governos, eles são estabelecidos por Deus, mas nem todos os governos são estabelecidos por Deus. A Bíblia nos diz que toda autoridade na terra é delegada por Deus, é instituída por Deus. Mas nem todos os governos são instituídos por Deus. A autoridade, ela é instituída por Deus, mas o governo não. Agora, quais são as autoridades que Deus espera fundamentar na terra? São as autoridades que têm e compreendem a sua revelação. Na omissão dos justos, queridos, os maus governam. E nós precisamos entender que a revelação que eu e você temos, nós temos muito mais condições de estar e ocupar posições de lugares lá fora, daquilo que Deus espera, do que aquilo que nós estamos fazendo e vivendo. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver homens de autoridade, você vai ver homens de governo.
Faraó era um homem de governo, o governo estava nas suas mãos, mas a autoridade estava nas mãos de José. José do Egito, quantos se lembram disso? Quando você lê Gênesis capítulo 41, você vai ver que houve fome na terra. E quando houve fome na terra, queridos, as pessoas afluíram a Faraó, porque elas tinham desejo, estavam famintas, e elas estavam desesperadas através daquilo que Deus estava fazendo no Egito, e elas precisaram de pão. Mas quando as pessoas procuraram Faraó, Faraó deu uma ordem em Gênesis 41. Faraó disse: olha, falem com José, e tudo quanto José disser, façam. E a Bíblia diz que então as nações, procurando a José, José abriu os celeiros e os alimentou com pão e com trigo. Sabe, queridos, em tempo de fartura os faraós governam, mas em tempo de escassez e fome, somente quem tem autoridade pode governar na terra. Quando Deus está fazendo algo na sua vida e na minha vida, nós precisamos compreender isso. Não importa de onde você veio, não importa qual é o seu passado, qual é a sua estrutura, não importa o quanto de recursos você tem, importa o Deus a quem você serve. E se Deus está colocando autoridade e revelação nas suas mãos e no seu espírito, você precisa se posicionar nisso. Pastor, mas o meu passado é horrível. Eu quero dizer algo para você a respeito do seu passado. Se você está em Cristo Jesus, nova criatura você é. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Porque Deus escreveu o seu nome no livro da vida, e Ele mudou a sua história, de uma vez por todas, você nunca mais será a mesma pessoa. Sabe, queridos, pessoas que me conheceram no passado e fazem anos que eu não as vejo, quando eu as encontro, elas não me conhecem. Elas perguntam: o que aconteceu com você? E eu só posso dizer que Cristo Jesus mudou todas as coisas. E a violência, e a mentira, e o engano, elas não existem mais, queridos, para aqueles que nasceram de novo. Porque essas práticas não são práticas daqueles que nasceram de novo e que agora carregam dentro de si o Espírito Santo, que é a presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 6 nos fala que todos nós somos templo do Espírito Santo, casa onde Deus habita. E não é possível Deus habitar dentro de você e não mudar a sua história, a autoridade que Ele colocou sobre a sua vida, não vir e abençoar os governos que são estabelecidos. Deus está fazendo muitas coisas em nós nesses dias, amados. Nós precisamos entender que se nós temos andado caídos, é porque nós estamos debaixo de um governo que é humano, mas não estamos debaixo de uma autoridade que é divina. A autoridade, queridos, é diferente do governo humano, a autoridade que Deus nos dá. Nabucodonosor, queridos, rei da Babilônia, ele tinha um governo, mas Daniel tinha nas mãos a autoridade. Daniel foi levantado por Deus, queridos, para ser uma peça diferente no meio de um tabuleiro na sua época. Quando você está no ritmo da vida, deixando a vida te levar, você não compreende o que Deus está fazendo e o que Ele deseja fazer através de você, porque você simplesmente tem permitido a vida te conduzir com tudo aquilo que o mundo oferece. Deixa eu dizer algo para você, você precisa abrir os olhos nesta manhã. Deus simplesmente não te estabeleceu onde você está para que o mundo possa governar sobre você. Nós somos levantados no mundo como sal e luz, queridos. Nós somos levantados no mundo com um propósito não somente de governo, mas de autoridade. Da sua boca saem palavras para destruir os maus que existem na terra. Se você não confia nisso, você precisa confessar ao Senhor a sua insuficiência, você precisa reconhecer a tua limitação, mas você precisa dizer no dia de hoje: Senhor, muda a minha história. Porque eu sei que existe uma autoridade dentro de mim que está dormente, mas o Senhor a colocou, e os dons que o Senhor dá aos homens não podem ser revogados. Quantos creem nisso, queridos? Deus está fazendo algo na sua vida, e Ele deseja fazer através da sua vida. Não se limite simplesmente a receber a bondade e a misericórdia de Deus, mas se coloque numa posição que as pessoas que convivem com você possam ser tocadas de maneira poderosa, elas possam ser transformadas na sua essência. Aonde a morte, quando você chega, a vida tem que reinar, queridos. Onde há desespero, a paz tem que vir. Eu me relaciono com pessoas todos os dias, queridos, com muitas questões a respeito das personalidades, dos relacionamentos, dos medos, das fobias. Eu quero declarar para você, todos os dias, quando eu toco cada uma dessas pessoas, eu profetizo aquilo que existe de autoridade em mim. E eu digo para elas: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Uma pessoa me questionou ontem e falou: pastor, o teu filho operou, por que você não colocou em todas as mídias da igreja? Sabe por quê, queridos? Existem pessoas que por causa de uma unha encravada, eles colocam nos jornais da cidade.
E todo mundo precisa saber que de fato ele está com a unha encravada, mas na verdade o que ele deseja não é a oração. O que ele deseja é a atenção. Então nós vamos para as mídias, nós vamos para os relacionamentos, nós vamos para as pessoas, não é porque nós desejamos que elas possam orar por nós, mas nós temos um sentimento de autocomiseração. Talvez se eu disser para eles que o meu filho está operado, então agora eles vão ter compaixão de mim. Sabe, queridos, eu choro diante de Deus. E com certeza nos dias mais difíceis da nossa vida em casa, quando aquilo que nós não podemos mais enfrentar humanamente dizendo, aquilo que nos foge das mãos, certamente eu vou colocar para vocês, para que vocês possam orar conosco. Mas a minha esposa está com uma dor de cabeça, queridos, eu não preciso incomodar você todos os dias, porque eu vou direto do trono, e eu coloco diante do meu Pai que está nos céus as necessidades da minha casa, porque Ele é muito maior do que aquilo que eu tenho enfrentado, muito maior do que aquilo que eu tenho vivido todos os dias. Então todas as vezes, queridos, que gigantes muito maiores do que nós se levantam, nós precisamos entender qual é o momento de colocar para os outros e qual é o momento de não. Deus está no controle de tudo, queridos. Pastor, o senhor não confia na oração da igreja? É o que eu mais confio, queridos, na oração dos santos. Mas eu quero dizer para você, existem batalhas que nós precisamos travar e entender que Deus está fazendo algo em nós. Não é uma simples dor de cabeça, um arrancar de dentes, queridos, que vai me tirar do propósito, que vai me fazer se tornar o centro daquilo que vocês precisam se preocupar. Em outras palavras, você tem muito mais com o que se preocupar do que às vezes com coisas no cotidiano que acontece com todo mundo. Se fosse um câncer, queridos, todo mundo estaria orando nesse momento que eu teria colocado para todos vocês. Mas todo mundo está diante das circunstâncias da vida e passivo de um apêndice inflamar, queridos, todos nós. Não existe pessoas prediletas. Todos nós podemos ter uma hernia de disco. Todos nós estamos sujeitos. Então existem coisas que fazem parte da humanidade. Nós estamos sujeitos a todas as sortes de lutas na vida. Se você tem pessoas que oram, se você é acostumado a pedir oração, não é contra isso que eu estou lutando nessa manhã. Mas eu estou querendo dizer para você, pessoas de autoridade, queridos, eles repreendem o mal. Pessoas de autoridade se posicionam nos dias difíceis da terra. Pessoas de autoridade entendem que eles não estão debaixo do governo da medicina, eles estão debaixo do governo daquele que dá a última palavra. Então aconteça o que acontecer na sua vida e na minha vida. Quem nós somos? Pessoas de governo ou pessoas de autoridade? As coisas reveladas que Deus tem trazido a você, como você tem lidado com elas? Às vezes nós achamos que os líderes nas nações, eles são hiper, mega, super, eles não são, queridos. Muitos líderes passam por provas muito maiores do que aquelas que você está chorando todos os dias, e você nem fica sabendo disso. Existem coisas que nós passamos, queridos, sequer alguém sabe. A minha mãe está aí, ó, ela sempre puxa a minha orelha. Filho, por que você não falou para a mãe? Eu falei, para quê, mãe? Para tirar a sua paz? Eu falei para o pai. Fique em paz, mãe. Há 27 anos Jesus me alcançou. E se Ele não pode fazer, a mãe muito menos. É Ele quem faz, mãe. É isso que eu digo para ela todas as vezes. Mas filho, eu posso orar por você, então vai sempre orando, mãe, porque eu vou estar sempre em lutas mesmo. Eu tenho luta todos os dias. Todos os dias. Todos os dias se levanta algo novo, queridos. Às vezes pessoas têm revelações, têm visões, me entregam e eu vou para as lutas. Eu estou trabalhando um desses dias, queridos, e um irmão se apresentou lá no meu serviço para mim fazer uma solda para ele. E ele falou assim, pastor, tive uma visão agora enquanto você mexia na minha peça. Eu falei, qual a visão? Ele falou, vi um demônio querendo dar uma marretada na sua cabeça. Aí eu falei, sério? Ele falou, vamos orar, pastor. Eu falei, vamos orar, irmão. Vamos repreender o espírito de morte. Depois Deus deu o nome desse demônio a esse irmão. É um principado chamado Leviatã. Existem demônios, queridos, e existem principados, e existem potestades. Não sei se você entende do mundo espiritual. Demônios são esses que se manifestam, fazem barulho na igreja, e a pessoa contorce, retorce, isso e aquilo. Qual é o seu nome? Aí ele dá o nome. De onde você veio? Veio do inferno. Veio de onde? De onde você veio? Veio do inferno. Mas existem principados e potestades, queridos. Principados e potestades, eles não se manifestam. Você luta contra eles todos os dias. Sabe um demônio que você não consegue percebê-lo nas manifestações, mas todos os dias eles estão imperando na igreja? O demônio da religião.
Existe um principado e um governo, queridos, na religião do povo, que não entendem que as pessoas são libertas para servir a Jesus e unicamente e suficientemente somente a Ele. Então as pessoas vão se dobrando debaixo dessas coisas e dessas moldes e dessas... Meu Deus, eu não sei o que falar mais a respeito daquilo que eu vejo, tantas pessoas sendo escravizadas todos os dias por conta de uma religião morta. São principados e potestades, queridos, que amordaçam as pessoas e colocam as pessoas debaixo de um jugo, quando na verdade Jesus já as libertou. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não se coloquem de novo debaixo do jugo da escravidão, sejam livres em nome de Jesus. Então esse irmão teve essa revelação, teve essa visão. No dia seguinte, queridos, às 8h30 da manhã eu estou trabalhando e uma máquina pegou a minha mão e me arrancou os dedos da mão. Só a ponta, tá? Porque eles estão tudo aqui, já costurou de novo. Ontem fez 30 dias que eu cortei os dedos da mão. E o médico me deu 90 dias para recuperar. Eu estou melhor do que muitos de vocês. Não parei um só dia, queridos. Minha mãe me ligava e falava, filho, está com dor? Eu falei, não estou com dor, mãe. Ah, não acredito, você cortou os ossos. Eu falei, não estou com dor, mãe. O meu filho operou, a médica mandou ele para casa com um monte de medicamentos, um monte, queridos, um monte. Se eu soubesse que ele não ia ter dor, não tinha gastado todo aquele dinheiro. Ontem, que foi quando ele saiu do hospital, eu falei, esse aqui você toma o primeiro, filho, aí nós vamos respeitar as horas e tal. Aí estou conversando com ele ontem, falei, filho, está tomando os remédios de dor? Ele falou, que dor, pai? Não sinto dor. Eu falei, você está de brincadeira, os remédios estão fazendo efeito? Ele falou, não tomei nenhum. Eu falei, como é isso? Ele falou, eu quero testemunhar, pai. Eu quero testemunhar que existe um Deus nos céus. Sabe o que ele passou a tarde inteira fazendo ontem? Jogando videogame, sentado. A médica falou para ele, você vai sentar só daqui uns 15 dias, filho. Está andando em casa que já está querendo andar de moto. Eu falei, nunca. Não está tomando um remédio para dor. Mandei mensagem para minha mãe, porque as mensagens boas eu mando. Falei, mãe, você acredita que o Lucas não está tomando nenhum remédio para dor? Eu estou questionando ele toda hora das dores. Ele disse que não sabe o que é dor, ele nem lembra que operou. Deus é bom, queridos. Sabe quem que é Leviatã, queridos? É um principado que luta contra os governos, que luta contra as autoridades. Quando você vai estudar a respeito de Leviatã, ele é um principado que ele luta contra todos os governos e autoridades da terra. E exerce o mal contra essas pessoas. A minha casa é uma casa de autoridade, queridos. E o diabo tem se levantado. Machucou meus dedos, colocou meu filho numa mesa de cirurgia e todos os dias o Senhor está sendo glorificado. Porque aconteça o que acontecer, queridos. Louvado seja Deus, se é para Ele, aplaudo mais forte mesmo que você puder quando você fizer isso. Em nome de Jesus, receba, Senhor. Receba, Jesus. Receba. Louvado seja o Teu nome nesta casa, Senhor, todos os dias. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós podemos rastejar um dia, mas o nome do Senhor nunca sairá dos nossos lábios. Homens e mulheres, em Hebreus 11, foram levados aos coliseus, queridos. Foram jogados diante dos leões para a vergonha pública e para a alegria daqueles que não criam. Foram decapitados, foram maltratados, humilhados. Jesus foi chicoteado, queridos, rasgaram as suas vestes. Colocaram na cabeça do nosso Senhor uma coroa de espinhos. Mas a vontade de Deus nunca saiu do espírito dele. Paulo estava numa prisão declarando o quanto Deus é bom e as cadeias se romperam. Pedro estava na prisão declarando o quanto Deus é maravilhoso e a igreja orava e Pedro saiu daquele lugar de maneira milagrosa. Eu quero dizer algo para você, você precisa entender isso de uma vez por todas. Você é uma pessoa de autoridade. Se você tem se sujado na lama nesses dias, é porque você só compreendeu o governo, mas você não compreendeu as autoridades que são estabelecidas sobre a terra e das quais você faz parte de uma delas. As coisas reveladas, queridos, são para aqueles que creem. As coisas reveladas são para aqueles que manifestam a vontade de Deus. Quando nós lemos Hebreus, diz que aqueles que são maduros e entenderam as coisas reveladas e a maturidade do que Deus tem, essas pessoas praticam a sua vontade.
Praticar a vontade de Deus não é algo tão simples assim para mim e para você, sabia, queridos? Quando Deus revela algo para você e Deus começa a mudar a sua história e Ele exige de você uma prática, algumas coisas vão acontecer na sua vida. É possível que você perca alguns amigos, porque praticar a vontade de Deus vai afastar de você algumas pessoas que não desejam praticá-la, que não desejam fazê-la, que não desejam caminhar nesse trilho. Então praticar a vontade de Deus vai afastar de você pessoas até que você admirava, pessoas que você teve um período de tempo tendo elas como ícones para você. Então fazer e trilhar a vontade de Deus, queridos, é muito diferente. Nabucodonosor, queridos, depois de entender que Daniel não negociava a vontade de Deus, ele traz um decreto sobre a nação da Babilônia. Nabucodonosor, queridos, ele havia acabado com a família de Daniel. E Daniel foi para o lugar em que Deus o estabeleceu e obedeceu a Deus em todo o tempo. Então o homem que havia acabado com a própria família dele, agora traz um decreto sobre toda a nação, dizendo: nenhum ser humano debaixo do meu governo sirva a outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Sabe o que eu vejo, queridos? Quando nós nos posicionamos e permitimos Deus afastar de nós, por causa da nossa obediência à autoridade que Ele nos deu, e nós permitimos Deus afastar de nós aquilo que Ele não tem para nós, aquilo que Ele não deseja mais para nós, nós vamos ter pessoas à nossa volta declarando: ninguém sirva a outro Deus senão ao Deus, e você precisa colocar o seu nome nisso. O nosso Deus é soberano, querido, sobre todas as coisas. Não existe outro Deus como o nosso Deus. Todas as vezes que nós o obedecemos, nós entendemos um princípio e um propósito. A obra de Deus na terra não é manifesta por afetos, a obra de Deus na terra é manifesta por propósitos. Às vezes nós estamos tão ligados a pessoas, queridos, que nós não permitimos Deus manifestar o seu propósito através de nós, porque nós amamos mais os outros do que a Deus. E nós trocamos os altares, queridos. Um altar que nós deveríamos levantar para Deus, nós não entendemos como igreja e levantamos para homens. Existem pessoas que eles entram na igreja, amados, e quando não é o preletor preferido deles, eles não ficam no culto. Existem pessoas que trazem dízimos e ofertas na igreja, mas quando a palavra não agrada a eles, eles não colocam no gasofilácio. Você entende o que é reino? E essas pessoas às vezes vão a outros lugares, ofertar em outros lugares, porque aquela palavra mexeu com as suas emoções. Só que a palavra que mexeu com as suas emoções saiu da boca de uma pessoa que não obedece à vontade de Deus. Porque ele é um governo, mas ele não é uma autoridade. Você sabia que é possível fazer a obra de Deus sem o Deus da obra? Pessoas na Bíblia são citadas fazendo a obra de Deus, mas o diabo diz para aquelas pessoas: eu não conheço você. Eu conheço o Deus de Paulo, eu conheço a esse Jesus, mas você quem é? Pessoas estavam tentando fazer a obra de Deus na terra sem o Deus da obra. Então, amados, nós precisamos entender, compreender os propósitos eternos e a autoridade que Deus nos deu implica nós entendermos que não são as estruturas. Você não deve estar aqui por causa de mim, amados, você não deve estar aqui por causa dessas estruturas. As estruturas, elas exigem para proteger aquilo que é vital, e vital é a palavra de Deus nesta casa. Nada pode estar acima da palavra. Em qualquer lugar que você for ou esteja, se houver alguma coisa acima da palavra, fuja disso. Porque nós às vezes nos prendemos às estruturas e não entendemos aquilo que Deus está fazendo com aquilo que é vital. Os dois órgãos mais importantes do corpo humano estão guardados dentro de uma estrutura. Quantos sabem disso? O cérebro está dentro do crânio e o coração está dentro das costelas. As estruturas servem para proteger aquilo que é vital, queridos, mas elas não são aquilo que é vital. A comunidade não é vital para você não são as estruturas, vital para você é a palavra. É aquilo que você recebe quando você está dentro da estrutura. E aquilo que está dentro da estrutura tem que levar você a voltar ao caminho, à essência de tudo, porque se você não voltar à essência de tudo, você nunca vai cumprir o propósito. Então nessa manhã decida sair desse lugar diferente de como você entrou, não saia daqui e vai se sujar e se lambuzar de novo como você sempre faz.
Porque se você tem voltado para a lama todos os dias, é porque você tem estado preso às estruturas dessa terra, mas nunca esteve preso àquilo que é vital. E a palavra é vital, queridos. Toda a autoridade que nós temos, tudo aquilo que Deus confia nas suas mãos, nas minhas mãos, é porque nasce do coração dele. Então nós precisamos preservar, queridos, não as estruturas, mas nós precisamos preservar aquilo que é vital. Hoje nós estamos aqui, amanhã poderemos estar em outros lugares, outros barracões, outras estruturas. Nós estamos trabalhando aqui no fundo, construindo tudo, e esses irmãos, ontem trabalhando, alguns irmãos dizem assim para mim: pastor, daqui a pouco a gente acaba isso aqui, a igreja já ficou pequena, e nós vamos ter que ir para outro lugar. Eu falei: e daí? Israel mudava de tenda, o lugar da tenda todos os dias que a nuvem se movia. Eu estou atrás da nuvem, filho. Se ela se mover, você acha que eu vou ficar preso a estruturas? Não vou, queridos. As estruturas te impedem de crescer. Talvez é por isso que você às vezes possa fazer uma reflexão hoje e entender que você tem 15 anos de igreja, mas você é a mesma pessoa de quando você chegou. E você vai olhar para algumas pessoas que estão há 3 meses na igreja e na sua percepção são quase pastores já. Porque essas pessoas não estão presas às estruturas, elas estão presas àquilo que é vital. O que é vital? Vital é a palavra de Deus, queridos. Quando Ele te manda perdoar, perdoe. Quando Ele te manda amar, ame. Quando Ele te manda renunciar, renuncie. Quando Ele te ordena, se posicione, se posiciona. É isso que Deus espera de mim e de você. Deus espera encontrar uma igreja viva na terra, queridos. Uma igreja que pode de fato cumprir o seu propósito. Deus deu os ministérios na igreja com um propósito único. Qual o propósito dos 5 ministérios na igreja? É para que todos nós possamos chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus e à estatura perfeita de um varão. É para que todos nós, queridos, possamos deixar de ser meninos levados por toda sorte de vento. É para isso que existem os ministérios. Quando nós estamos presos às estruturas, nós buscamos o ministério porque nós queremos uma patente. Os ministérios não são colocados em autoridade na sua vida para que você tenha uma patente nos ombros. Os ministérios são colocados sobre os seus ombros para que você possa servir os outros. Lembra do que é vital, queridos? Jesus colocou uma toalha no ombro, pegou uma bacia, ajoelhou nos pés dos seus discípulos e lavou o pé de cada um deles. Tendo enxugado os pés dos seus discípulos, ele nos ensina um princípio, queridos: maior na casa de Deus é aquele que serve. O maior é sempre o que serve, queridos. O que você tem feito daquilo que Deus colocou nas suas mãos? Eu olho para alguns empresários na igreja, queridos, eles fazem daquilo que Deus confiou nas mãos deles um negócio. Olhe para mim com atenção nessa manhã. Seja o que for que Deus confiou nas suas mãos, não faça disso um negócio, faça disso um ministério. Porque se você tem feito um negócio daquilo que Deus confiou nas suas mãos, você não entendeu o que é reino e você nunca vai ter autoridade. Você sempre vai ser um gestor que vai governar, mas nunca haverá autoridade em você. Então, se você é um empresário muito bem sucedido naquilo que você faz, e você de fato decolou, e nos últimos anos ninguém está te segurando, você pode usar muitos meios e formas de explicar isso. Você pode até dizer: nossa, na pandemia nós explodimos, a minha empresa mudou o faturamento de 100 para 500. Eu quero dizer para você, Deus não está dando isso para você para que você simplesmente tenha um nome na terra. Se você é um profissional muito bem sucedido naquilo que você faz, procure os demais empresários da igreja, ensine para eles como fazer, diga para eles qual é o caminho, diga o que Deus tem feito, mostre onde você errou, ensine para eles o caminho que eles não devem trilhar se eles desejam alcançar a vontade de Deus, porque faça dos seus negócios um ministério, e nunca um negócio para que você possa ter o seu nome engrandecido na terra, porque Deus não se preocupa muito com os nossos nomes, queridos. Você acha que Deus vai poupar-nos todos os dias do sofrimento e das lutas? O dia mau vem para todo mundo. Deus não poupou o seu filho primogênito, haverá de poupar-nos? Não haverá, queridos. Então, quando você tiver sucesso na terra, deixe pegadas por onde você passar, para que os seus filhos e os seus netos possam entender o caminho um dia, para que eles possam saber o caminho que o papai andou, que a mamãe andou. Deixe pegadas na terra, amados. Se você tem prosperado no Senhor, deixe um caminho de ensino. Os nossos filhos se perdem, queridos, porque nós abraçamos uma religião que não deixa pegadas na terra, uma religião que só se importa com o próprio umbigo. Os nossos filhos precisam conhecer o caminho que nós andamos. Então, se o seu filho e sua filha se perdeu, olhe para a sua vida.
Pastor, o senhor está me declarando culpado ou culpada da perda dos meus filhos? Eu estou te declarando participante. Porque a Bíblia diz que Deus confiou os seus filhos nas suas mãos, para que você profetizasse todos os dias que eles seriam reis sacerdotes na terra. É isso que Deus fez quando Ele te confiou paternidade e maternidade, quando Ele confiou a mim. No que diz respeito a nós, queridos, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Os nossos filhos podem, às vezes, andar por caminho errantes, queridos, mas eles não vão se esquecer dos princípios, porque o Espírito Santo continua falando ao coração deles. A questão é as pegadas que você tem deixado na terra, vai trazê-los de volta. Às vezes você anda para caminhos tão longes, tão distantes, que quando eles desejam voltar para casa, seguindo as suas pegadas, eles não encontram mais a Deus. Eles precisam encontrar a Deus pelos seus passos. O que Deus está fazendo nessa manhã nas nossas vidas, queridos? Deus está nos dando uma verdade revelada. A verdade revelada são para os filhos. As coisas ocultas pertencem a Deus. Quem pecou, Senhor? Ele ou os pais deles? Disseram os discípulos. E Jesus diz: ninguém pecou. Eu quero manifestar minha glória. Sabe, queridos, não fique procurando pecados. Encontre o caminho de volta. Procure o caminho de volta. Ele está diante de você. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou. Você é uma pessoa de autoridade. E eu quero reafirmar a sua identidade nessa manhã. Você é uma pessoa de autoridade na terra. E Deus vai restabelecer tudo aquilo que o diabo roubou. E Ele vai mudar a tua sorte. E pessoas que estão olhando para você nesses dias e rindo da sua cara, eles vão ver que existe um Deus dos céus. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porque um dia, quando Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, Ele colocou o Espírito dEle dentro de você. Essa é uma manhã de milagres, queridos. Não deseja o governo, deseja a autoridade. Pastor, o meu marido não me ouve. Não te ouve mesmo. Você não tem autoridade, você tem governo. Você quer colocar um cabresto no teu marido, quer conduzir ele como se fosse um animal. Ele não é. Pastor, a minha mulher é insubmissa. É mesmo, você não tem autoridade. Você tem autoritarismo. Ela nunca vai se dobrar a um homem autoritário. Ame ela como Cristo amou a igreja. Se entregue a ela todos os dias da sua vida. Dê a sua vida por ela. Defenda ela, queridos, com tudo que você é e com tudo que você tem. Pule na frente da bala quando alguém atirar nela. Por pior que ela seja, resolva os seus conflitos com ela dentro de casa, mas nunca permita ninguém falar da sua esposa, nem dos seus filhos. Nunca concorde com o inferno lá fora, queridos. Deus nos levantou como sacerdotes dentro do nosso lar. Quantos estão entendendo? Eu quero finalizar com você. Deus está falando muitas coisas ao meu espírito nessa hora, e eu acredito que Deus quer mudar a sua vida. Deus quer trazer algumas pessoas de volta. Quantos creem, digam amém. Ministério de música. Eu quero finalizar com você. Quando nós olhamos para algumas pessoas, queridos, às vezes nós não a percebemos porque elas estão conosco. Existem pessoas que você só vai perceber ela quando elas fizerem falta, quando elas não estiverem mais no nosso meio. Pessoas de autoridade às vezes não são percebidas, porque às vezes a igreja está fluindo num caminho de religião, e quando a igreja está fluindo num caminho de religião, ela tem dificuldade de reconhecer as autoridades, ela só reconhece o governo. E o governo às vezes é imposto, queridos. E a religião gosta disso, gosta de reconhecer os que estão acima de tudo e acima de todos. Os coronéis, os caciques da religião, os chefes da teologia. É isso que homens e mulheres da religião gostam de reconhecer.
Então as pessoas de autoridade, às vezes elas não são percebidas, porque elas estão pelos cantos, elas são colunas, muitas vezes invisíveis dentro da igreja. Mas eu queria que você entendesse algo hoje. Quando você vai se alimentar, você só sente falta do sal quando você vê que ele não está presente na comida. Você não fica pensando no sal toda hora, queridos, mas quando ele não está na comida, você sente falta dele. Então eu quero dizer algo para você. Você é uma pessoa de autoridade, eu creio nisso. E as pessoas com quem você convive lá fora, às vezes elas não estão percebendo que você está no meio delas, mas elas vão perceber a sua ausência. Quando tudo estiver difícil e escuro para essas pessoas, queridos, eles vão perceber que você faz falta e eles vão recorrer a você, porque você é de autoridade. Eles vão recorrer a você, porque você é de autoridade. Eles não estão te percebendo agora, mas eles vão entender que falta algo. Eu sempre vou dizer isso para esta casa, queridos. No dia da fome, todos os que estão famintos afluem onde tem pão. Existe um momento que a religião não sustenta mais. Se o pão não sustentar, e nessa casa, queridos, o pão tem nome. Ele é chamado do pão da vida. Ele é aquele que sacia sua fome. Ele é aquele que sacia sua sede. Existem algumas coisas que eu queria muito entender, que eu ainda não estou entendendo, queridos. Eu estou procurando algumas questões que possam me ajudar no processo. Existem coisas que Deus ainda não me revelou, não revelou a você, mas eu quero ficar com as reveladas. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas na Terra. Nós produzimos alimento para mais de 12 bilhões de pessoas. A cada 6 segundos, queridos, a estatística nos diz que uma pessoa morre de fome na Terra. Nós somos 7 bilhões, produzimos para 12 bilhões, a cada 6 segundos alguém morre de fome. Tem uma conta que não fecha, queridos. Estatísticas, eu estava lendo uma matéria essa semana, falando desses assuntos. Estatísticas dizem, os 3 homens mais ricos da Terra, a fortuna dos 3 maiores milionários da Terra é maior do que todos os recursos dos 49 países mais pobres da Terra. Eu não consigo entender isso, queridos. Existe uma conta que não fecha. Aonde está a igreja e a autoridade que Deus nos deu? Eu vou dizer para você onde ela está. Ela está preocupada em trocar de carro, de casa, de roupa, em ir para a praia, chegou fim de ano, vamos festar, sextou. É isso que a igreja está preocupada. Em ver a marca do tênis que o outro está usando, se a camisa é da Polo Play. Meu Deus, onde nós estamos? Pastor, o senhor tem alguma coisa contra quem se veste bem ou tem bens materiais? Não, queridos, não tenho. Aliás, eu só ando de coisa de marca, Deus me deu esse privilégio. Não falo isso com soberba, mas eu ganho. 80% das coisas que você vai ver eu andando são coisas ganhadas, e tudo de marca. Eu acho que os irmãos não compram nem para eles, mas por carinho a mim, quando vai comprar, compra de marca. Porque não sei o que dá para o pastor. Eu louvo a Deus por isso, eu não tenho nada contra isso, queridos. Eu tenho um bom carro, tenho uma boa casa, eu tenho um bom emprego, eu não tenho nada contra isso. Mas eu quero que você entenda onde nós estamos. O problema não é o que eu tenho, queridos. O problema é se eu divido o que tenho. A cada 6 segundos tem alguém morrendo de fome, enquanto nossos celeiros estão se derramando todos os dias. Queria que vocês colocassem em pé em nome de Jesus. Abra suas mãos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos perdão nessa manhã porque nós, ao longo dos anos, temos nos submetido a um governo
e não nos submetermos à sua autoridade. Perdoa-nos, ó Deus, nesta manhã, quando nós não temos entendido, Senhor, o princípio e o propósito. Quando nós temos buscado e procurado, Senhor, proteger mais a estrutura do que a essência. Nessa manhã, Senhor, nós queremos voltar ao início de tudo. Senhor, nós nos declaramos arrependidos, ó Deus, por aquilo que nós temos feito e tem desagradado o Teu nome santo. Pai, no nome de Jesus, o Senhor está nos ensinando o que é reino, nos desintoxicando de uma religião morta. Eu tenho percebido isso Senhor, pessoas com quem eu tenho convivido, eu tenho percebido isso na minha própria vida, eu tenho percebido isso na igreja. O Senhor tem nos desintoxicado, Senhor, e o Senhor nos tem revelado a sua vontade. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, não nos permita endurecer o coração quando nós ouvimos a Tua voz. Que cada um de nós possa sair deste lugar nesta manhã diferente de como entrou. E que nós possamos encontrar o caminho, Senhor, de volta, muito mais do que encontrar culpados e desculpas. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero colocar a minha vida junto com os meus irmãos diante da Tua presença, para que o milagre seja estabelecido no dia de hoje. E que todos nós possamos, ó Deus, servir a um propósito, e não servir a homens e mulheres. Todos nós possamos estar unidos numa só fé, num só propósito, numa só visão, que é, Senhor, engrandecer o Teu nome acima de tudo e acima de todos. Que a Tua palavra seja a essência dentro de nós, e que todo principado e toda potestade que tem amarrado os Teus filhos, todos os demônios que têm segurado os Teus filhos na perdição, na morte, na tristeza e no abatimento, agora eles possam ser subjugados debaixo do poder e da autoridade do Teu Espírito Santo. Eu declaro você livre nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus. Tudo que tem governado a sua vida, debaixo das questões carnais que tem impedido você de retornar ao Senhor, nessa manhã eu declaro libertação sobre toda a confusão, sobre toda a religião, sobre toda a idolatria. Eu declaro sobre você, na autoridade do nome de Jesus, a libertação plena pelo poder que há no nome de Jesus. Assim, Senhor, eu profetizo sobre a vida dos Teus filhos. Aquilo que o Senhor tem feito nesta manhã, Senhor, é muito maior do que qualquer psicotrópico, do que qualquer medicamento. Pessoas que encontram o reino não dependem mais dos Rivotril da vida. Pessoas que encontram o reino, Senhor, eles não se dobram mais às questões carnais desta terra, mas eles passam a viver em uma nova atmosfera. E eu profetizo sobre a sua vida essa atmosfera reinando sobre você, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta semana. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você e te dê a paz. Que essa semana seja uma semana de vitória sobre você. Que Ele mude a sua sorte e que Ele firme os seus pés sobre a rocha, a palavra Cristo Jesus. Assim eu te abençoo, da cabeça à planta dos pés, e declaro você o espelho de Deus lá fora, o sal que salga, a luz que ilumina, na autoridade do nome do Senhor Jesus.